Olá, pessoal. Eu sou Ana Cristina Martins, advogada tributarista e professora de cursos voltados para a área tributária e fiscal das empresas. Bom dia para quem está entrando. A live de hoje é bastante interessante. Vamos falar das modificações dos quais situações tributárias que constam no XML das notas fiscais eletrônicas, modificações essas que foram introduzidas pelo ajuste Cinef, que é o 11 de 2019, mas que só começa a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2022. Então é importante que todos comecem já a adentrar nessas alterações para, no final desse ano, começar a parametrizar os softwares emissores de documentos fiscais eletrônicos. Eu vou começar a colocar aqui os meus slides para poder explicar aqui no passo a passo. Vou verificar aqui a ordem dos slides, se está ok. Na realidade, esse slide aqui até ficou um pouquinho fora de foco aqui. Foco não, de tamanho. Deixa só desativar os comentários para a gente começar. Bom, primeira coisa que eu vou alertar aqui para vocês é que para fazer uma boa gestão fiscal e contábil da empresa, tem que se olhar para o XML dos documentos fiscais eletrônicos que a empresa emite, seja NFE, NFCE, que é a nota do consumidor eletrônica. E aí, o que acontece? O DANF é apenas uma simplificação gráfica desses documentos fiscais eletrônicos e que serve para transitar com a mercadoria e o destinatário, através da chave de acesso, verificar se aquele DANF é originário de um documento fiscal eletrônico que foi devidamente autorizado pelo Estado, pela Secretaria de Fazenda do Estado daquele contribuinte do ICMS. Então, existe campos dentro do XML que não aparece no DANF. Um deles é o CRT, que é o Código de Regime Tributário. E o convênio sem número do ano 70 traz nos seus anexos os CFOPs, o CRT, que é o Código de Regime Tributário, e o CST, que é a Situação Tributária do ICMS. O Código de Regime Tributário, você tem o Código 1, que são as empresas do Simples Nacional, que recolhe no DAS não só os tributos federais, mas ela está dentro do sublimite do ICMS. Para a maioria dos estados, o sublimite do ICMS é de receita bruta no ano de 3.600.000, é o caso do estado do Rio de Janeiro. Então, essa empresa ela não ultrapassou no ano a receita bruta de vendas de mercadorias ou prestação de serviços, fatos geradores do ICMS, 3.600.000. Ela recolhe o ICMS dentro do DAS, que é o Documento Único de Arrecadação do Simples Nacional. O CRT 2, que é o Código de Regime Tributário 2, Simples Nacional Excesso Sublimite da Receita Bruta, são as empresas do Simples que ultrapassaram no ano o sublimite do ICMS, no caso de 3.600.000. Então, só vai recolher no DAS os tributos federais, e nesse caso a palavra-chave ela estará impedida de recolher o ICMS no Simples, tendo que observar a legislação tributária das demais pessoas jurídicas não optantes pelo Simples Nacional, que são as empresas do lucro real ou presumido. O CRT3 são as empresas do regime normal, que são as empresas do lucro real ou presumido. O ajuste Cinef 11 de 2019 introduziu o CRT4, que é o Simples Nacional, o MEI, que é o microempreendedor individual. Então,
introduzindo esse CRT, dá a possibilidade dos estados permitirem o MEI emitir a NFE, modelo 55, por exemplo. O estado do Rio de Janeiro, o MEI que está localizado no estado do Rio de Janeiro, ele emite a nota avulsa eletrônica. Até existe a Lei 8.339 de 2019, que faculta o MEI ter inscrição no estado do Rio de Janeiro, porque hoje o MEI ele está dispensado de ter inscrição como contribuinte do ICMS no estado do Rio de Janeiro, mas essa lei faculta o MEI ter inscrição, tendo inscrição poderia estar emitindo a NFE. O problema é que o estado do Rio de Janeiro não alterou a legislação que trata de cadastro contribuinte, que é o anexo 1, parte 2 da resolução Cefaz 720 de 2014, e por enquanto nessa resolução tem um artigo que não pode se inscrever como contribuinte no estado do Rio de Janeiro o MEI, que tiver no CIMEI, que é o Simples do MEI. Então o MEI, apesar de ser contribuinte do ICMS, no estado do Rio de Janeiro ele está dispensado de inscrição estadual, e nesse caso, por enquanto, ele vai ter que emitir a nota avulsa eletrônica, que a ferramenta está no portal da Cefaz do estado do Rio de Janeiro. Mas quando a legislação do estado do Rio de Janeiro, que fala de cadastro contribuinte, modificar, como já tem o CRT 4, vai haver a possibilidade aí que o MEI ele é obrigado a emitir nota quando o comprador for pessoa jurídica, possibilitará o mesmo emitir a NFE. Então, onde vem esse campo CRT? Ele não aparece no DANF, ele aparece no XML, seja da NFE, modelo 55, ou da NFCE, que é a nota do consumidor eletrônica, modelo 65. Então, aqui a gente está no campo emitente, onde traz aí os dados do emitente da nota. Em vermelho, ali no final, você tem como visualizar o campo CRT, que é o Código de Regime Tributário, que está o número 1. Então, a gente pode verificar que se trata de um XML, de uma nota fiscal emitida por uma empresa optante pelo Simples Nacional, mas que recolhe o ICMS dentro do DAS, ou seja, ela está dentro do sublimite do ICMS 3.600.000, ok? E o que acontece? O Co-Situação Tributária, que é o CST, ou o CSOSN, que é o Co-Situação de Operação do Simples Nacional, vão identificar a situação tributária do ICMS da mercadoria. E até 31 de dezembro de 2021, quem vai poder utilizar o CST? Quem utiliza, aliás, o CST? São as empresas cujo CRT é 2, Simples Nacional Excesso Sublimite, e as empresas do regime normal, que é o CRT 3, são as empresas de lucro real ou presumido. Por quê? O ajuste CINEF 3 de 2010 foi que introduziu o CSOSN, que é o Código de Situação de Operação no Simples Nacional. E esse ajuste estabelece que esse código é utilizado pelas empresas cujo CRT é 1, que são as empresas do Simples, que está dentro do sublimite do ICMS. Sendo que esse SOSN, ele foi, na realidade, revogado pelo ajuste CINEF 14 de 2019, mas os efeitos dessa revogação a partir de 1º de janeiro de 2022. Então, a partir de janeiro de 2022, não vai haver mais CSOSN. Mas hoje você tem CST para o CRT
2 e 3 e CSOSN para o CRT1 dentro do XML das notas. E muito cuidado para quem emite NFCE, porque o DANF da NFCE não traz a parte da situação tributária da mercadoria e a tributação do ICMS. Daí a atenção em dobro de adentrar nos XMLs para verificar se as mercadorias estão parametrizadas de forma correta com relação ao CST ou CSOSN, ok? A partir, quer dizer, até 31/12/2021, quem usa CST? Empresas CRT2, Simples Nacional Excesso Sublimite, ou CRT3 são as empresas do regime normal, sendo que as empresas CRT2, Simples Nacional Excesso Sublimite, têm que utilizar a mesma legislação tributária do ICMS das empresas do regime normal. Então, elas têm que usar o mesmo CST. E esse CST, até 31/12/2021, é o 00, tributado integralmente. Aí você tem o 10, que é o tributado com cobrança do ICMS por substituição tributária. O 20, quando há o benefício de redução de base de cálculo do ICMS, inclusive, quando se trata de benefício fiscal do ICMS, o Manual de Benefícios Fiscais do Estado do Rio de Janeiro, que é o Decreto 27.815/2001, só são aplicáveis aqueles benefícios fiscais às empresas do CRT2 ou 3. Por quê? A empresa CRT1, que é o Simples Nacional, cuja receita bruta está dentro do sublimite do ICMS, só pode utilizar benefício fiscal se estiver previsto na legislação do Simples, que é a Lei Complementar 123/2006. E na lei diz que os benefícios que os estados podem conceder é redução de alíquota para alguma faixa de receita, redução de alíquota do ICMS, ou isenção do ICMS para alguma faixa de receita, constante lá no anexo 1 ou no anexo 2. E o Estado do Rio de Janeiro, através da Lei 5.147/2007, só concedeu redução de alíquotas, não concedeu isenção para nenhuma faixa de receita. Então, no Estado do Rio de Janeiro, para quem é CRT1, não existe isenção do ICMS, ok? Só redução de alíquotas do ICMS. Então, continuando aqui no CST, a tabela B, ele traz lá o 40 isenta, 41 não tributado e assim por diante. Essa tabela vocês já estão acostumados a utilizar. E a empresa CRT2, quer dizer, CRT1, que é o Simples Nacional, que está dentro do sublimite, a tabela B substituiu pelo CSOSN. O CSOSN não está aparecendo a numeração, mas existe o 101, que é tributado quando é tributado pelo Simples Nacional, aquela receita bruta, mas é permitido àquela empresa do Simples Nacional conceder crédito do ICMS para a empresa do regime normal, desde que essa empresa do regime normal esteja comprando para comercialização e industrialização. Outro requisito importante das empresas CRT1 é que a apuração delas tem que escolher qual regime que vai apurar de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, nós temos o regime competência, em que os tributos no Simples incidem sobre as receitas auferidas no mês, e existe o regime caixa, em que os tributos no Simples Nacional incidem somente no mês, quando houver o pagamento em que o cliente paga pela mercadoria ou pelo serviço, ou seja, incide no mês das receitas recebidas. Isso é importante saber porque existe, e eu vou passar aqui o artigo para vocês, algumas situações, mas existem outras também, mas
no artigo 61, inciso 1 a 6 da resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, que é a 140 de 2018, que regulamenta o regime do Simples Nacional. Nesse artigo prevê as situações em que o Simples Nacional não pode colocar aquela declaração que permite o aproveitamento do crédito do ICMS com alíquota tal ou valor tal. E uma das situações é quando a empresa apura os tributos no Simples no regime caixa. Quem é regime caixa não pode transferir crédito do ICMS para a empresa do regime normal. E então, entende-se o quê? Que com a situação de operação do Simples Nacional 101, na realidade, só pode transferir crédito aí para empresas do regime normal, desde que essa empresa do regime normal esteja comprando para comercialização ou industrialização, se for regime competência. É lógico que existem outras situações que não é permitido à empresa do Simples Nacional transferir crédito. Uma delas é essa que eu falei, quando ela é regime caixa. Então, ela teria que usar aí o 102. 102 é quando é tributado o ICMS lá no Simples, mas não é permitido a essa empresa transferir crédito. E aí você tem os códigos atuais, o 103, quando o ICMS dessa empresa para a faixa de receita dela é isento, o Estado concedeu isenção, não é o caso de empresas localizadas no Estado do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro não concedeu isenção para nenhuma faixa de receita, apenas de redução de alíquotas. Os CSOSN 201, 202, 203 são voltados para as empresas optantes pelo Simples Nacional na condição de contribuinte substituto. O 201, quando não é permitido ela transferir crédito. 202 é quando é permitido transferir, quando não é permitido transferir crédito. 201 é quando é permitido transferir crédito. O 202, quando não permite a transferência de crédito, e o 203 é quando a empresa é do Simples, em que o ICMS próprio lá no Simples tem isenção para a faixa de receita que ela tiver, mas ela tem que recolher o ICMS das operações subsequentes, que seria o ICMS do atacadista e varejista, porque ela, na condição substituto, ela ou fabricou ou importou mercadoria sujeita a esse regime. Temos o CSOSN 300, são as hipóteses de operações imunes, venda de livros, jornais, periódicos ou exportação de mercadoria. 400, quando a operação não é tributada pelo Simples Nacional, porque a emissão da nota não gerou receitas, é apenas uma movimentação física de mercadoria, como remessa para conserto, para industrialização, saída em doação. O código 500 é utilizado pelo contribuinte substituído optante pelo Simples Nacional, CRT1. Todos esses CSOSN são usados para as empresas optantes pelo Simples Nacional, CRT1. O 900 são outras situações em que, mesmo sendo CRT1, tem que informar o ICMS nos campos próprios. E é o caso de devolução de mercadoria para a empresa do regime normal e nota fiscal de entrada de importação, onde lá na importação a empresa CRT1 vai recolher o ICMS de acordo com as alíquotas, base de cálculo das empresas não optantes pelo Simples Nacional, e recolhe através de guia fora do Simples Nacional. Quando a empresa, por exemplo, é CRT1, a operação é tributada normalmente e ela é regime competência e o comprador, a empresa do regime normal, estiver comprando para comercialização e industrialização, diz a legislação do Simples que, de acordo com o manual da nota eletrônica, tem que informar a alíquota e o valor do crédito nos campos próprios. Então, não basta só declarar lá em dados adicionais que permite o crédito do ICMS com alíquota tal e o valor tal.
tem que informar dentro da tag CSOSN 101, a alíquota, no caso ali, é 0,70%, e o valor do crédito de R$ 7,00, esse exemplo aí, a mercadoria é R$ 1.000, e aplicando a alíquota 0,70, deu um crédito de R$ 7,00. E nesse caso tem que ser demonstrado dentro desse campo aí específico. Qual a novidade a partir do próximo ano? A partir de janeiro de 2022. Esse ajuste SINEF 11/2019, ele altera a tabela B. Na realidade, ele altera o convênio sem número do ano 70 e altera a tabela B do CST. Então, a partir de 1º de janeiro de 2022, não haverá mais CSOSN, apenas CST, seja para as empresas CRT 1, 2 ou 3. E aí, eu vou dar aqui alguns exemplos dos novos CST. É lógico que eu não vou entrar em todos, senão essa live vai ficar muito extensa e cansativa, mas é importante que depois vocês adentrem verificando cada CST desse. Então, você vai ter o CST 0, que é tributado integralmente. Quando é que vai ser utilizado esse CST? Ele vai ser utilizado, classificam-se nesse código as operações e prestações tributadas integralmente realizadas por contribuintes do regime normal, então vai ser utilizado pelas empresas CRT3, por optantes do Simples Nacional que tem extrapolado o sublimite de receita bruta, então vai ser utilizado também pelas empresas CRT2, ou por optantes do Simples Nacional que permita a indicação da alíquota do ICMS devido por esse contribuinte e do valor correspondente a crédito. Então, esse com a situação 0 tributado integralmente vai poder ser usado pelas empresas CRT3, 2 e CRT1, que é permitido a ela transferir crédito para a empresa do regime normal, desde que essa empresa do regime normal esteja comprando para comercialização ou para industrialização. Já o CST1 é específico para a empresa optante pelo Simples Nacional CRT1, mas que o ICMS dela é tributado no Simples, mas não é permitido a ela transferir crédito. Seriam, por exemplo, as empresas do regime caixa, porque eu disse para vocês que só pode transferir crédito às empresas do regime competência, que é a legislação do Simples Nacional, a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 140 de 2018, traz no artigo 62 algumas situações que não é permitido a empresa do Simples transferir crédito para a empresa do regime normal. Na realidade, é o artigo 61, incisos 1 a 6, traz algumas situações. Dentre essas situações está a empresa do Simples Nacional CRT 1, que optou por apurar os tributos no Simples de acordo com o regime caixa. Então, com a situação 1, tributado pelo Simples Nacional sem permissão de crédito, classifica-se nesse código as operações e prestações tributadas, ou seja, o ICMS dela própria tributado lá no Simples, realizadas por contribuinte optante pelo Simples Nacional que não permita a indicação da alíquota do ICMS devido por esses contribuintes e do valor correspondente ao crédito. Então, vejam, o código 0, tributado integralmente, o ICMS é tributado integralmente, vai poder utilizar o 0 CRT1, desde que seja permitido transferir crédito, o CRT2 ou 3, e o CST1 é quando a empresa do Simples CRT1
recolhe o ICMS lá no Simples Nacional, mas não é permitido a ela transferir crédito do ICMS para a empresa do regime normal. Temos também o CST-10, só que o novo CST-10, que diz tributado, o ICMS próprio dessa empresa é tributado normalmente, mas cabe a ela recolher o ICMS das operações subsequentes quando a mercadoria estiver sujeita ao regime de substituição tributária. Então, esse 10 diz assim: classificam-se nesse código as operações e prestações tributadas realizadas por contribuintes do regime normal, por optante do Simples Nacional que tem extrapolado o sublimite de receita bruta, ou por optante do Simples Nacional que permita a indicação da alíquota do ICMS devido por esse contribuinte do valor correspondente a crédito a quem tenha sido atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto devido por substituição tributária em relação às operações e prestações subsequentes. Então, esse novo 10 vai se aplicar às empresas CRT 1, em que o ICMS próprio está no Simples, mas é permitido a ela transferir crédito para a empresa do regime normal, mas ela está na condição de contribuinte substituto, tendo que recolher fora do Simples o ICMS retido das operações com mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, das operações subsequentes a serem realizadas pelo comércio atacadista ou varejista. O CST-11 é tributado pelo Simples Nacional, o ICMS próprio é tributado lá no Simples, mas sem permissão de crédito e com ICMS devido por substituição tributária relativa às operações ou prestações subsequentes. Classificam-se nesse código as operações e prestações tributadas realizadas por contribuintes optantes pelo Simples, que não permita a indicação da alíquota do ICMS devido por esses contribuintes e do valor correspondente ao crédito a que tenha sido atribuído, a responsabilidade pelo pagamento do imposto devido por substituição tributária em relação às operações e prestações subsequentes. Então, esse CST-11 são as empresas do Simples CRT1, em que o ICMS próprio recolhe no Simples, não é permitido a ela transferir crédito para a empresa do regime normal, mas a mercadoria que ela está comercializando, ela está na condição de contribuinte substituto, tendo que recolher fora do Simples Nacional o ICMS das operações subsequentes com relação às mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária do ICMS. Temos também o código, o CST-12, tributado com ICMS devido por substituição tributária relativa às operações e prestações antecedentes. A substituição tributária nas operações antecedentes tem a ver com o diferimento do ICMS, em que o participante lá na origem do ciclo, ele não recolhe o ICMS, é diferido para o próximo da cadeia, e esse próximo da cadeia vai pagar o ICMS da fase anterior. Esse ST12 classificam-se nesse código as operações e prestações tributadas destinadas a contribuintes do regime normal, optantes do Simples Nacional que tem extrapolado o sublimite de receita bruta, ou aos optantes do Simples Nacional que tenha sido atribuída a responsabilidade pelo pagamento do ICMS devido por substituição em relação às operações antecedentes. Então, esse CST-12 vai servir tanto para o CRT 1, 2 ou 3, mas na condição de contribuinte substituto das operações antecedentes, estão relacionadas às operações em que haja diferimento do ICMS. Foi criado também o CST 13 e 14, voltados para o regime de substituição tributária nas operações concomitantes. Quando é que ocorre o regime de substituição tributária nas operações concomitantes, que ocorre ao mesmo tempo? É na contratação de serviço de transporte, quando a transportadora, no transporte de cargas, ela inicia o serviço em estado onde ela não tem inscrição estadual, ou quando o transportador é autônomo
E aí o contratante do serviço, remetente da mercadoria, por exemplo, em sendo contribuinte do ICMS, vai recolher no lugar, além de recolher o seu ICMS próprio, se a empresa normal vai apurar seu ICMS próprio, se a empresa do Simples Nacional, CRT2, também apura igual as empresas do regime normal seu ICMS próprio, se for CRT1, vai apurar seu ICMS próprio lá no Simples, mas além de apurar o seu ICMS próprio, vai recolher no lugar da transportadora o ICMS sobre o valor do serviço de transporte em que ela contratou. Então, na legislação do Rio existe essa previsão de substituição tributária nas operações concomitantes, está prevista lá no artigo 82 do livro 9 do regulamento do ICMS do Estado do Rio de Janeiro. Então, o CST 13 é tributada com ICMS devido por substituição tributária relativa às operações e prestações concomitantes. Classificam-se nesse código as operações e prestações tributadas realizadas por contribuintes do regime normal, então CRT3, por optante do Simples que tenha extrapolado o sublimite da receita, que é o CRT2, ou por optante do Simples Nacional que permita a indicação da alíquota do ICMS devido por esse contribuinte, seria a empresa do Simples CRT1, que possibilita ela transferir crédito, mas que elas também são responsáveis pelo recolhimento do ICMS do serviço de transporte no lugar da transportadora que iniciou, transportadora que iniciou o serviço de transporte em estado onde ela não tem inscrição estadual ou quando se contrata um transportador autônomo. O CST 13 também trata de tributado com ICMS devido por substituição tributária nas operações ou prestações concomitantes, que é nesse caso na contratação de serviço de transporte, quando a transportadora é de fora do estado ou profissional autônomo, mas classificam-se nesse código as operações e prestações tributadas realizadas por contribuinte do regime. Deixa eu verificar aqui. É o 14, aliás. O 13 foi o que eu acabei de falar. O 14 também trata de substituição tributária nas operações concomitantes, mas são as empresas CRT1 que não permite a ela transferir crédito. Classificam-se nesse código as operações e prestações tributadas realizadas por contribuintes optantes do Simples Nacional que não permita a indicação da alíquota do ICMS devido por esse contribuinte ou do valor do crédito, mas é atribuída a ela responsabilidade pela retenção do ICMS nas operações concomitantes, que é na contratação aí de serviço de transporte. Então, o CST 13 é tributado, o contribuinte CRT 2 e 3 e 1 que permita a ele transferir crédito, recolhe seu ICMS próprio e tem que recolher a parte, na condição de contribuinte substituto, o ICMS da transportadora, se for transportadora de fora do estado ou contratou um profissional autônomo, ou seja, essa transportadora iniciou o serviço de transporte em estado onde ela não tem inscrição estadual. E o 14 também trata de substituição tributária na contratação de serviço de transporte, mas vai ser utilizado pelas empresas CRT1 que não permite ela transferir crédito, que são as empresas do regime caixa. Com a situação 20, ele continua existindo para tributado com redução de base de cálculo ou redução do imposto ou redução de alíquota. Classificam-se nesse código as operações e prestações realizadas por contribuintes do regime normal, que é CRT 3, por optantes do Simples Nacional que tem extrapolado o sublimite, vai ser utilizado também pelas empresas do Simples CRT 2, desde que
eles, TRT3 e 2, têm um benefício aí de redução de base de cálculo ou de alíquota, e por empresas do Simples, tributadas com redução do imposto, com redução do ICMS, mas que permite a ela transferir crédito para a empresa do regime normal. Então, o com a situação 20 vai ser usado pelas empresas CRT1, que tenha no seu estado benefício de redução de alíquota, que é o caso do estado do Rio de Janeiro, que concede redução de alíquota, mas ela é regime competência e permite a ela transferir crédito para a empresa do regime normal. Vai ser utilizado também pelas empresas CRT2 e 3. Já o CST 21 é tributado pelo Simples. O Estado concedeu redução do ICMS para aquela empresa CRT1, mas não é permitido a ela transferir crédito, são as empresas do regime caixa, por exemplo. Então, tem diversos códigos novos aqui, pessoal. O 40, por exemplo, que hoje você usa, mas quem usa são as empresas CRT2 e 3, ele continua sendo, nas operações isentas pelo ICMS, classificam-se nesse código, as operações e prestações isentas realizadas por qualquer contribuinte, inclusive empresas optantes pelo Simples Nacional contemplado pela isenção. Então, esse 40 vai ser utilizado pelas empresas do Simples CRT1, que o estado dela concedeu isenção para a faixa de receita dela, que não é o caso do Rio. O Rio não concedeu isenção para nenhuma faixa de receita para as empresas CRT1, só concedeu redução de alíquota. O 40 vai ser usado pelas empresas do Simples CRT2 e as empresas do regime normal CRT3. Okay? 41 vai continuar sendo usado nas hipóteses de não tributado, que são as hipóteses que não incide ou haja imunidade, como na venda de livros, jornais, periódicos, exportação de mercadorias. 51, diferimento continua existindo, mas vai ser aplicável para qualquer contribuinte em que haja aí o diferimento do ICMS. O 60 vai continuar existindo na condição de substituído, mas ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária, mas vai ser utilizado pelas empresas regime normal, CRT3, optante pelo Simples Nacional na condição de substituído, cujo imposto tenha sido retido anteriormente por substituição tributária. Então, o 60 vai ser usado pelas empresas CRT1, 2 ou 3 na condição de substituído. Não vai existir mais aquele CSOSN 500, que eram para as empresas do CRT1. Vai ser tudo 60 na condição de substituído. Tem diversos outros códigos, tem o 70, 71, o 70, por exemplo, tributado com redução de base de cálculo ou redução lá do ICMS, que é redução de alíquota, e com o ICMS devido por substituição tributária nas operações subsequentes. Esse daí vai ser utilizado pelas empresas do regime normal, Simples Nacional que tem extrapolado o sublimite, e na realidade classificam-se nesse código as operações com redução de base de cálculo realizadas por contribuintes do regime normal ou por optantes do Simples que tem extrapolado o sublimite de receita bruta ou por optantes do Simples tributado com redução do ICMS próprio, o seu estado concedeu àquela empresa CRT1 redução de alíquotas, mas ela também vai ter que recolher o ICMS das operações subsequentes. O ICMS próprio tem redução de alíquota, mas o ICMS também das operações subsequentes tem que ser recolhida fora do Simples.
Mas esse 70 vai ser usado pelas empresas CRT1 na condição de substituto, cujo ICMS próprio é reduzido e há retenção do ICMS das operações subsequentes das mercadorias sujeitas a esse regime, mas na condição de regime competência, que ela pode transferir crédito. O 71 vai ser utilizado pelas empresas Simples Nacional CRT1 na condição de contribuinte substituto. O ICMS próprio dela tem redução aí de alíquota, mas não permite ela transferir crédito e ela vai ser responsável pela retenção do ICMS das operações subsequentes. Então, os 71 são nas operações com redução do imposto por faixa de receita bruta, no termos da Lei Complementar 123, que seja realizado por contribuinte do Simples Nacional, que seria o CRT1, que não seja permitida a ela informar a alíquota e valor do crédito, ou seja, são as empresas do regime caixa, por exemplo, a que tenha sido, mais é atribuída a ela a obrigação de reter e recolher o ICMS das operações subsequentes na condição de contribuinte substituto. É lógico, gente, que existe ainda outros CSTs, senão essa live aí vai virar uma videoaula, né? Mas qual o intuito aqui? É de chamar a atenção de vocês para essas mudanças e também para poder chamar a atenção de vocês. Isso aí, o que eu vou falar agora já vai ser assunto de uma segunda live. Anotem também o ajuste SINEF 16/2020, que altera os CEFOPs a partir de 1º de janeiro de 2022. E a partir de 1º de janeiro de 2022, isso aí já vai ser tema de uma próxima live, não vai mais existir CEFOPs, aqueles grupos de CEFOPs de substituição tributária, com exceção dos CEFOPs de combustíveis. Todos aqueles grupos, por exemplo, aquele grupo 5.400, 6.400, 1.400, 2.400, tudo voltado para o regime de substituição tributária, não vai existir mais. E as empresas vão usar os CEFOPs normal, 5.101, 5.102, 6.101, 6.102, e as secretarias de Fazenda dos estados vão verificar se a mercadoria estão sujeitos ao regime de substituição tributária do ICMS de acordo com o CST. Então, vocês vão ter muito trabalho esse ano aí com relação à parametrização, principalmente quando é uma empresa que trabalha com N produtos diferentes, onde vai ter que parametrizar esses CS, tudo vai ser CST, morre os CSOSNs para o ano que vem. E, na realidade, o que eu pude observar aqui? Na maioria dos CSTs, eles unificaram ali para as empresas CRT1, 2 ou 3, mas as empresas CRT1 que permitem a elas transferirem crédito para as empresas do regime normal, e separou código de situação tributária específico para as empresas CRT1 quando não permite a ela transferir crédito do ICMS para as empresas do regime normal. E na legislação do Simples Nacional tem lá N hipóteses que a empresa optante pelo Simples Nacional CRT1 não pode transferir crédito do ICMS para as empresas do regime normal. Uma delas é quando ela opta por apurar o seu ICMS lá no Simples, no regime caixa. Então, pessoal, a novidade que eu tinha que trazer para vocês são essas. Vocês têm alguma dúvida aí que eu possa estar respondendo vocês? Porque o que eu vou chamar a atenção? Entrem nesse ajuste SINEF 11 de 2019. Vou abrir aqui ele. Porque ainda tem outros CSTs que eu não comentei aqui,
tem o 74, 75, que eu não comentei, e o 90 outras situações. Então, resumo da história, a tabela B do CST não vai ter mais tabela B para CS-OSN. Os CS-OSN, a partir do ano que vem, serão extintos. Então, essa foi a live de hoje. Na próxima, vou estar falando dos novos CEFOPs também, além de serem extintos, o de substituição tributária, a partir do ano que vem. Foram introduzidos novos CEFOPs aí. Vou encerrar aqui. Até a próxima live, ok, pessoal? Quem não quem não segue a MG no Instagram, entre na bio, passe a seguir e clique no link lá. E quem não está na nossa lista VIP no WhatsApp, clique no link e lá em lista VIP WhatsApp envie uma mensagem que quer participar da lista VIP. Toda semana estou enviando novidades, dicas tributárias. A novidade desse mês vai ter um curso muito bom voltado para os benefícios fiscais do ICMS do novo Rio Log. É um nicho no mercado. A legislação do novo Rio Log, que é a Lei 9.025/2020, vai chamar a atenção aí de empresas grandes para entrar nesse regime, que são os grandes distribuidores. E esses grandes distribuidores vão querer contratar profissionais especializados para dar consultoria a eles de como entrar nesse regime, como se chegar ali à apuração do ICMS nesse regime e se vale a pena ou não. Então aproveitem aí os nichos no mercado. Esse novo Rio Log vai chamar para dentro do estado também empresas comerciais, importadoras, e na realidade vai fazer com que esses grandes distribuidores aqui localizados ou distribuidores filiais de indústrias de outros estados, nesse caso o benefício do Rio Log para atacadistas filiais de indústrias de outros estados vai se limitar somente aos benefícios nas operações interestaduais, já quem é distribuidor localizado aqui no Rio, ele vai poder utilizar todos os benefícios do Rio Log. E no dia 17 de março estarei ministrando esse curso, trazendo todo o passo a passo de como utilizar esse novo Rio Log, ok? Então vou finalizar aqui a nossa live de hoje. Um bom dia para vocês.